Olá, olá, concurseiros, tudo bem? Meu nome é Danilo Portero, professor de Direito Processual Civil, aqui do Aprova Concurso, e vamos aí para uma aula sobre a Lei 9.099 de 95, e nessa aula a gente vai falar sobre a competência dos juizados especiais cíveis, os nossos famosos JECs. Então veja só, o Juizado Especial Cível, famoso JEC, tem competência para a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Causas cíveis de menor complexidade, ou seja, posso levar qualquer tipo de ação que eu queira para o juizado especial? Cuidado, eu só vou levar as ações que tratem sobre matérias de menor complexidade. Bom, o que é de menor complexidade, professor? Para um juiz pode ser mais complexo que para outro. Então, como que você vai medir essa complexidade? Você vai medir em razão da necessidade ou não da prova pericial. Se o processo necessitar efetivamente da produção de prova pericial, se for indispensável a prova pericial, juizado especial cível não tem competência. Por quê? Porque aí seria causa cível de maior complexidade. E aí deveria então ser ajuizada a ação não no juizado, mas sim lá na vara cível. Beleza? Então eu meço essa extensão da complexidade em razão da necessidade imprescindível da prova pericial. Se a perícia for efetivamente necessária, juizado especial cível não tem competência. Isso a gente encontra da onde? Isso a gente não encontra na lei, mas sim em um enunciado do FONAGE. A gente precisa ter em mente que juizado especial, o mínimo que a gente precisa saber é o conteúdo da lei, mas também precisamos ter em mente os enunciados do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que sempre a gente traz aqui em nossas aulas. Então temos lá o enunciado de número 54. A menor complexidade da causa para a fixação da competência, ela é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Então, se for efetivamente necessária a produção de prova pericial, juizado especial cível não tem competência. E além desse enunciado, eu trouxe aqui então uma citação doutrinária de Eduardo Alberg. Veja só, a prova pericial ela só pode ser aceita se for o único meio de prova que se pleiteia. Ela não pode apenas ser conveniente, ela deve ser necessária e indispensável. Havendo tal situação, será o juizado incompetente, pois a causa será de maior e não de menor complexidade. Eduardo Alberg, os juizados especiais cíveis e a lei número 9.099 de 95, tá certo? Então não é aquela questão, eu posso provar aqui os meus fatos por prova pericial e por prova testemunhal, mas se eu quiser só por prova testemunhal, a prova pericial ela é dispensável. Tomar cuidado, por quê? Porque se for indispensável a prova pericial, se for efetivamente necessária, aí o juizado especial não tem competência. E a Lei 9.099, como que ela trabalha essa ideia de causa cível de menor complexidade? Em razão de 3 critérios. Em razão do critério do valor da causa, em razão do critério da matéria, em razão de um critério que mistura ambos, ou seja, valor da causa e matéria, que a gente chama de critério misto, critério híbrido. Bom, valor da causa. Juizado especial cível, eu não posso ultrapassar o teto, que é 40 vezes o salário mínimo, tá certo? Tomar muito cuidado porque o examinador vai querer falar de vocês que é 60 vezes o valor do salário mínimo. Por quê? Porque juizado especial federal, lá no juizado especial federal, lei 10.259, se não me engano, lá sim é 60 vezes o valor do salário mínimo. Juizado especial cível estadual, objeto do nosso estudo, lei 9.099 de 95, 40 vezes o valor do salário mínimo. Será que eu posso ter uma ação que ultrapasse o valor da causa, esse valor? Cuidado então, o artigo 3º, parágrafo 3º, ele diz o seguinte, que se as partes conciliarem, se as partes fizerem acordo e o acordo ultrapassar 40 vezes o valor do salário mínimo, sem problema nenhum, o juiz vai lá e homologa aqui mesmo no juizado especial. Então essa seria a exceção prevista em lei. E a exceção prevista em enunciado do FONAGE, que também a gente precisa saber, temos um enunciado lá de número 97, que é o enunciado que trabalha com o código antigo, com o código de 73, e não com o novo CPC, mas aí a gente faz a leitura interpretada, aí a leitura adequada desse enunciado. Então veja só,
O artigo 475J do Código de 73, que agora é a Lei 11.000, que era a Lei 11.323 de 2005, aplica-se aos juizados especiais, ainda que o valor da multa, somado ao da execução, ultrapasse o valor de 40 vezes o salário mínimo. Essa multa agora, pessoal, no novo Código de Processo Civil, ela vem no artigo 523. Então, o antigo artigo 475J, ele está no 523, parágrafo 1º. E que multa é essa, pessoal? A multa do cumprimento de sentença. O sujeito foi lá, foi condenado, não pagou. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar com uma petição de cumprimento de sentença. E aí, o devedor, ele é intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Se ele não pagar o débito no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10%. E também agora, de acordo com o novo CPC, de honorários advocatícios de 10%. Ou seja, se com essa multa ultrapasse o valor de 40 vezes o salário mínimo, da mesma forma, o juizado especial civil vai ter competência. Bom, então em razão do critério do valor da causa, tranquilo. Em razão da matéria, pessoal, a gente tem lá o artigo 275, inciso 2º do Código de 73. A Lei 9.099 de 95, ela ainda trabalha com esse dispositivo. Ela fala assim, ó, que o juizado especial civil vai ter competência para o julgamento das causas que estão lá no artigo 275, inciso 2º do Código de 73, que são essas ações aqui no quadro. Arrendamento rural e parceria agrícola, cobrança ao condômino, então ação que o condomínio entra, cobrança de seguro, ressarcimento por danos. Essas ações aqui você precisa saber. Professor, o código não foi revogado? Foi revogado. Foi revogado, só que aí a gente tem o código de 2015, o novo CPC, que vai, lá no finalzinho dele, fazer uma interpretação desse artigo. Essas ações aqui, pessoal, elas eram ações que tramitavam pelo procedimento sumário. O novo Código de Processo Civil não trabalha mais com a ideia do procedimento sumário e nem temos um artigo semelhante a esse. Só que tomar cuidado em relação a isso que a gente vai ver agora. Artigo 1063 do novo Código de Processo Civil. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099 de 95 continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2º do Código de 73, ou seja, da Lei 5869 de 73, tá certo? Então, tomar cuidado em relação a isso. Eu preciso saber, então, que a ação de arrendamento rural e parceria agrícola pode ser ajuizada no âmbito dos juizados? Preciso. Preciso saber que a ação de cobrança de seguro também possa ajuizar no juizado? Preciso saber todas essas ações aqui que estão no artigo 275, inciso 2º do Código de 73, tá certo? Aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui, quando a gente falou ali em relação a... Essa lei aqui foi uma alteração, tá? No Código de 73, que justamente modificou todo o panorama do cumprimento de sentença, tá? Então temos aí essa questão também. E o artigo 1049, né? Como eu disse, aquelas ações ali que a gente acabou de detalhar no 275, inciso 2º, elas eram ações que trabalham com procedimento sumário. Só que o procedimento sumário não existe mais. E aí, como que fica? Aí a gente vê o parágrafo único, ó, na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto nesse código, com as modificações previstas na própria lei especial. Então, por exemplo, a lei dos juizados especiais fala em procedimento sumário. Só que não existe mais procedimento sumário. Como que eu vou ter que interpretar? Vou ter que interpretar com os olhos do novo código. Como que você vai fazer para a sua prova? Você vai fazer o seguinte, você vai entender que as ações do artigo 275, inciso 2º do Código de 73, ainda permanecem como válidas aqui a sua propositura, ainda o juizado especial civil é competente para o julgamento daquelas ações. Outra ação aqui que versa em relação ao critério da matéria, ação de despejo para uso próprio, tá? Então, se eu quero entrar com uma ação de despejo e o imóvel vai ser para o meu uso próprio, aí também o juizado especial civil vai ser competente. Cuidado, cuidado, não é qualquer tipo de ação de despejo, mas sim ação de despejo para uso próprio.
E aí aquele critério misto que vai, então, misturar, né, o critério valor da causa e matéria, que a gente teria aqui, portanto, ações possessórias, matéria, sobre bens imóveis de valor inferior a 40 vezes o salário mínimo, tá certo? Então, essa é a competência dos juizados. E ainda compete ao juizado especial civil promover a execução de seus julgados, de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, tá certo? E o que o JEC não pode julgar? Então, veja só, o JEC não julgará causa de natureza alimentar, ação de alimentos, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública. Por quê? Porque a gente tem uma lei própria dos juizados da Fazenda Pública. E ainda, JEC não julgará ações relativas a acidente de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então você precisa saber quais ações que o JEC tem competência e quais ações que o JEC não tem competência. E caso a causa, pessoal, caso o valor da causa, melhor, apenas uma correção, ultrapasse valor de 40 salários mínimos, a parte, ao escolher o procedimento do juizado especial civil, o que ela está fazendo? Ela está renunciando ao valor que exceder 40 vezes o salário mínimo, tá? Salvo em caso de conciliação, salvo em caso das partes fizerem acordo, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099. Cabem ações coletivas, pessoal, no juizado especial civil. Cuidado com o enunciado de número 139 do FONAGE. O enunciado de número 139 do FONAGE, você não precisa buscar, ele é claro ao dizer o seguinte, que não cabem ações coletivas nos juizados especiais. Anote lá, não cabem ações coletivas no âmbito dos juizados. Tranquilo? Então a gente viu quais causas que o juizado especial civil pode ter competência, quais causas que os juizados especiais cíveis não têm competência, agora nos resta saber aonde que eu devo ajuizar a ação. Será que eu vou ajuizar a ação em Curitiba? Será que eu vou ajuizar a ação em São Paulo, no Rio de Janeiro? Aonde que eu ajuizo a ação? Então a gente está falando de foro competente. E o juizado especial civil nos traz 3 possibilidades de ajuizamento de ações. Primeiro, no do domicílio do réu, no foro do domicílio do réu, ou a critério do autor, aonde o réu exerça atividades profissionais ou econômicas, ou ainda mantenha estabelecimento filial, escritório, etc. Então eu me envolvi numa ação de acidente de trânsito, eu moro em Curitiba, o sujeito mora em São Paulo. Onde que eu posso ajuizar a ação? Posso ajuizar no foro do domicílio do réu, em São Paulo, tá certo? Bom, mas se eu não quiser entrar com a ação em São Paulo, aí a gente tem que ver as outras questões, tá? Essa primeira, pessoal, esse primeiro foro do domicílio do réu, ou onde o réu ele tem atividades profissionais ou econômicas, eu, em qualquer situação, posso ajuizar a ação nesse local, tá certo? No do domicílio do réu. Agora, posso entrar com a ação no local onde a obrigação deva ser satisfeita. O pagamento era para ser feito no condomínio, taxa condominial, por exemplo. Então, vai ter que ser ação ajuizada no foro do domicílio do condomínio, no local onde a obrigação deveria ter sido satisfeita. E, por fim, no do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Então, ação de indenização por danos materiais, ação de indenização por danos morais, eu posso ajuizar a ação no foro do domicílio do autor, aonde eu moro. Eu sou o autor, eu entro com a ação, eu entro com pedido no juizado especial, eu posso entrar aqui no foro do meu domicílio, em caso, Curitiba. Tá certo? Tomar cuidado em relação a esse primeiro critério, tá? Esse primeiro critério sempre, se o autor quiser, ele pode entrar com a ação no domicílio do réu. Sempre que ele quiser, ele vai entrar com a ação no foro do domicílio do réu. E aí, se não quiser entrar no foro do domicílio do réu, tem que encaixar em alguma dessas outras 2 situações, tá certo? Então a gente falou aí sobre a Lei 9.099 de 95, competência. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês. Até mais!